aí, pessoal, tudo certo com vocês? Eu sou o professor José e esse é o canal Ciência Educa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre propriedades da matéria. Como sempre, fiz aí um slide top para vocês, um esquema com todas as propriedades que vai ajudar você muito nos seus estudos. Já que a gente está falando de ajuda, ajuda o professor aqui, se inscreve no canal, deixa o seu comentário, deixa o seu like, compartilha com os amigos, assim eu ajudo vocês e vocês me ajudam, beleza? Vamos lá então para o nosso esquema. Bom, galera, quando a gente fala de propriedades da matéria, a gente tem que ver que que essa matéria, né, a gente já viu que é matéria lá no outro vídeo, então essa matéria ela vai apresentar características bem específicas, certo? Que a gente vai chamar de propriedades. Essas propriedades elas podem ser químicas ou elas podem ser físicas. Quando eu falo em propriedades químicas, eu estou falando da capacidade que o material vai ter de se transformar em outro, né, por meio de transformações e reações químicas. Aí eu coloquei ali para vocês como exemplo a inflamabilidade, né, que é a capacidade que os materiais têm de queimar, né, de entrar em combustão. E ali quando eles entram em combustão, eles se transformam em outros materiais. Já quando eu falo em propriedades físicas, ela pode ser observada ou medida sem que a matéria que a constitui seja alterada, né? Então, ou seja, eu não tenho alteração nas suas propriedades químicas, e sim nas suas propriedades físicas. Eu coloquei ali para vocês alguns exemplos que a gente vai dar uma olhadinha na aula de hoje, como massa, volume, densidade, temperatura e pressão. Todas essas daí são propriedades físicas. E lembrando que as propriedades físicas podem ainda ser divididas em outros dois grupos, né? Em propriedades gerais e propriedades específicas. O nome já está dizendo, né, pessoal? Quando eu falo em propriedades gerais, são aquelas que toda matéria vai apresentar e não são específicas para determinado tipo de matéria. A gente tem como, por exemplo, massa, volume, impenetrabilidade, divisibilidade, compressibilidade, elasticidade, descontinuidade e inércia. Todas essas são propriedades gerais. Já nas específicas, aí sim, eu tenho propriedades que vai ser específico de cada tipo de material, como por exemplo, densidade, dureza, ponto de ebulição, ponto de fusão, grupos funcionais, solubilidade, tenacidade, propriedades organolépticas. Então são várias que a gente vai ver nessa aula de hoje. Acho que até que tem outras ali que eu coloquei que eu esqueci de colocar aqui. Então vamos lá. O primeiro que a gente vai ver aqui é a massa. A massa ela é representada pela letra M minúscula e é a quantidade de matéria que contém um corpo, né? Ela está relacionada ali com o peso, vamos dizer assim, né? E para a gente medir a massa, a gente pode utilizar uma balança, sendo as suas unidades de medida tonelada, quilograma, grama, miligrama. Lembrando que a massa, gente, vai depender muito do local onde a matéria se encontra. Uma coisa que é legal vocês saberem, gente, que a massa, ela nunca se altera. A massa, ela sempre vai continuar sendo a mesma. Então, eu tenho aqui no planeta Terra, minha massa é de 80 quilos. Na Lua, minha massa vai continuar sendo de 80. Em Júpiter, Plutão, Saturno, qualquer lugar, a minha massa vai ser de 80. O meu peso vai alterar conforme o lugar que eu me encontro. Então o meu peso aqui na Terra, né, já que a gente está falando da Terra, é de 80 quilos. Na Lua, meu peso vai ser outro, vai ser mais leve. Em outros planetas, mais leve ainda. Então, ou mais pesado, vai depender do planeta, né, do lugar que a gente vai estar. Depois a gente tem ali o volume, né? É tudo que ocupa um lugar no espaço e é representado pela letra V maiúscula. Então, quando eu falo de volume, é o espaço que a matéria vai ocupar, certo? E esse volume ele pode ser medido com um balão volumétrico, por exemplo, tá? A sua unidade de medida é o metro cúbico e em química a gente costuma mais utilizar o litro e o mililitro, certo? Agora, impenetrabilidade. É bem aquele ditado mesmo, né? Dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. E é isso que é impenetrabilidade. Quando eu falo de impenetrabilidade, eu tenho dois corpos que não podem ocupar ao mesmo tempo o mesmo lugar no espaço. Ou seja, né, se eu pegar lá um copo com água, certo? Até a boca, o copo com água até a boca, e eu jogar, sei lá, uma bolinha, né, ali dentro de metal, o copo não vai transbordar? Vai, não vai? Por quê? Porque dois corpos não conseguem ocupar o mesmo espaço. Então, aquela água que saiu equivale ao volume da bolinha que entrou.
Então eu não tenho dois corpos ocupando o mesmo espaço. Divisibilidade. Toda matéria tem a capacidade de ser dividida, de ser fragmentada. Exatamente, né, galera? A gente consegue, por mais que ela seja resistente, a gente consegue pegar ali uma barra de ferro, a gente consegue pegar um pedaço de madeira, um papel e ir quebrando, e rasgando e diminuindo as suas partes. Então, a gente consegue sim fazer uma divisão, divisibilidade. Toda matéria consegue ser dividida. Compressibilidade, próxima, que a gente está vendo aqui. Um corpo pode reduzir o seu volume ao ser comprimido por meio da aplicação de uma força externa, sem que a sua massa seja alterada. Os gases têm alta compressibilidade, então é muito comum a gente ver essa característica, né, de compressibilidade em gases. Né? Se você pegar ali a seringa, né, e você colocar o dedo na ponta da seringa e apertar o êmbolo dela, você vai ver que o êmbolo ele vai entrar um pouquinho, então você consegue comprimir o ar que está ali dentro. A mesma coisa no botijão de gás da casa de vocês. Na casa de vocês, a mãe de vocês utiliza o botijão, ele chega bem pesadão. Quando o botijão tá vazio e você vai pegar o botijão, ele tá muito mais leve, certo? Então, por quê? Ali dentro tem uma quantidade de gás muito grande que vai sendo utilizado e ele vai ficando mais leve. Então, ali dentro tem gás pressurizado, prensado ali bonitinho. Já os sólidos e os líquidos praticamente são incompressíveis, né? Eles não podem ser comprimidos, tá? Isso funciona muito a compressibilidade com gases. Agora, um outro exemplo que a gente tem aqui é a elasticidade. Quando um objeto retorna, né, à sua forma original depois de ser aplicada uma força sobre ele. Então, se eu pegar lá o meu elástico, né, se eu pegar um elástico e você esticar ele, ele vai apresentar uma elasticidade. Quando você solta, ele volta ao seu tamanho original, né? Então, alguns materiais apresentam essa característica de elasticidade. Dá uma olhada aí no GIF aí para vocês verem. Outra que é bem legal é a descontinuidade. Mesmo parecendo compacta, ou seja, mesmo a matéria parecendo bem compacta, né, assim bem juntinha, em toda a matéria existem espaços vazios em sua composição, nos átomos e entre eles. Então, toda a matéria, né, vocês estão vendo ali o exemplo, né, eu acho que isso fica bem claro, quando a gente tem várias bolinhas juntas, entre essas bolinhas, por mais que elas estejam muito juntas, existem espaços entre elas. Esses espaços existem com toda a matéria, né, nos átomos, né, e entre os átomos, né? Então entre os átomos existem espaços e dentro dos átomos também existem espaços. Então a matéria ela é descontínua, por mais que ela pareça compacta. Já no nosso próximo aqui, a gente tem a pressão. Então ela é representada pela letra P maiúscula e ela é calculada pela relação entre a força aplicada em uma determinada superfície e a área dessa superfície. Né? As unidades de medida de pressão são uma atmosfera, né? Ali ó, ATM, o bar, o milímetro por mercúrio, e a gente tem o PA, que é o Pascal. Tá? Então, dependendo da localidade que a gente se encontra, essa pressão vai ser maior ou menor. Ou quando a gente aplica uma pressão sobre um determinado objeto, né, depende a forma como a gente aplica, né? É diferente eu aplicar uma pressão aqui, ó, utilizando um único dedo num único ponto aqui, ou pegar a minha mão toda e colocar em cima da outra e fazer uma pressão. Então isso varia um pouquinho. Vamos para a próxima. Inércia. Inércia eu acho bem legal. Dá uma olhada aí depois no GIF. A matéria tem a tendência de conservar o seu estado de repouso ou de movimento em linha reta e com velocidade constante, desde que a resultante das forças que atuam sobre ela seja nula. Ou seja, se eu tenho uma matéria que ela está parada, ela vai continuar parada, porque não tem nenhuma força sendo exercida sobre ela. Agora, a partir do momento que eu aplico uma força sobre ela, ela vai começar a se locomover, né? Ela vai ter uma velocidade constante e vai continuar em linha reta. Lógico, aqui na Terra existem fatores que não fazem com que isso aconteça, como o atrito, por exemplo, né? Como a gravidade, como a gravidade. Então alguns fatores atrapalham, mas lá no espaço é assim, a matéria tá andando lá numa velocidade constante, em linha reta, e ela só vai mudar o seu trajeto, a sua velocidade, o seu estado de inércia, se alguma coisa acontecer com ela, se bater um outro corpo celeste, um meteorito, alguma coisa assim, aí ela vai alterar o seu estado de inércia.
Aí eu coloquei ali também que é legal, gente, massa e inércia estão relacionadas. Corpos com grande massa possuem inércia grande. Ou seja, vamos parar para pensar aqui rapidinho. Se eu tenho uma locomotiva, ela é extremamente pesada, ou seja, ela tem muita massa. Para ela conseguir acelerar, a aceleração dela vai ser mais lenta. Todo mundo concorda com isso, né? Ela vai acelerar de uma forma muito mais lenta. Agora, se a gente comparar com um carro de corrida que tem a massa muito leve, a sua aceleração ela é muito rápida. Então a massa tá, a inércia está totalmente envolvida com a massa dos objetos. Então a inércia vai ser muito grande para objetos muito pesados e vai ser menor para objetos mais leves. Então eu preciso de muito mais força para movimentar uma locomotiva do que eu preciso para movimentar um carro de Fórmula 1. Temperatura, olha só que legal. Temperatura é a medida do grau de agitação das partículas, ou seja, o quão rápido elas estão se movimentando num sistema. Então, quando eu falo de temperatura, né, você não vai falar que está quente ou está frio, você vai falar que a agitação é que está muito agitada. Então, por exemplo, se eu pegar uma barra de ferro e colocar numa vela, por exemplo, ali a barra de ferro ela vai começar a esquentar. Na onde está em contato com o fogo, as partículas ali, as moléculas de ferro, elas vão começar a se agitar, se agitar, se agitar, e quanto mais agitados estiverem, maior a temperatura. Tanto é que quando se agita demais, vou dar o exemplo da água, né? Quando as moléculas estão super agitadas, elas passam para o estado de vapor, né? Então, as moléculas na água, no gelo, estão bem paradinhas, vibrando paradinhas ali nos seus lugares, bem organizado. Quando você tira o gelo do freezer, ele vai começar a derreter e aquelas partículas vão começar a ficar mais movimentadas, né? Vamos dizer assim. E depois, se você pegar aquela mesma água e colocar no fogo, lá na panela, lá, ela vai entrar em ebulição e as partículas vão estar para lá e para cá, assim, andando bem rápido, certo? Então, a temperatura, ela fala pra gente sobre a agitação das partículas que compõem a matéria, o grau de agitação dessas partículas. Para o próximo, a gente tem a densidade, que é representada pela letra D, né, minúscula, e ela é definida como a massa e o volume de um material. A unidade, né, da densidade é o quilograma por metro cúbico, né? Em química é muito mais comum a gente utilizar, por exemplo, a grama por milímetro ou quilograma por litro, tá? Eu coloquei ali o cálculo só para vocês terem a noção, né? Como é que a gente calcula a densidade? Então, densidade é igual a massa dividido pelo volume que ela vai ocupar, certo? Normalmente, os exercícios, os textos trazem essas informações para vocês para ser calculado a densidade, ok? E ali do lado vocês estão vendo, né? A gente tem um exemplo que líquidos com densidades diferentes, por exemplo, ou objetos, se tivesse ali no caso, eles vão ficar separados. Então vai depender muito da densidade de cada um. Outra que é legal aqui é a condutividade elétrica. Materiais que têm a capacidade de conduzir corrente elétrica, né? Normalmente os metais são ótimos, né, nessa característica aqui, né, bem específica, né? Então, os metais eles são ótimos condutores de eletricidade, mas também materiais líquidos e gasosos têm essa capacidade de conduzir a eletricidade também. E, paralela a ela, a gente tem a condutividade térmica, né? Materiais que conduzem energia térmica com facilidade. E novamente entre os metais aqui, né, que tem essa característica, eles são ótimos condutores térmicos, né? Ali, ó, o exemplo que eu dei para vocês, que eu estava falando ali na outra característica, né, a agitação das partículas. Então, onde eu tenho a vela, as partículas agitam bastante, né, ficam bem agitadas. E a gente sabe que os metais também são ótimos condutores de calor. Olha só esse aqui que legal, dureza. Dureza. Cada material vai ter uma dureza diferente, que é o quê? A capacidade que um material tem de riscar o outro. Existe uma escala de dureza que vai do 1 para o talco, então o talco é super frágil, a gente consegue riscar o talco até com a unha mesmo, né? E que vai para o 10, que é o diamante, que é o mais duro, que é o material que consegue riscar todos os outros materiais, né? E ela foi criada pelo Villa-Moss, tá? Então, cada material vai ter a característica de riscar o outro, né? Por exemplo, se você pegar o giz, né, e riscar o giz no quadro, é o quadro que está riscando o giz, porque quem é que está se desfazendo? Não é o giz? O quadro, ele é mais duro do que o giz, então o giz ele está se desfazendo. Então, literalmente, é o quadro que está riscando o giz. Legal, né?
Outra aqui que é bem bacana também, gente, ductibilidade. O que é isso, professor? Vocês já estão vendo exemplo ali, ó. Capacidade de um material de se formar fios, né, sem que ele se rompa. Então os metais também vão apresentar essa característica. Os metais são ótimos, né, para serem formados fios. A gente viu o exemplo ali, né, fios elétricos ou qualquer outro tipo de fio que é utilizado aí, por exemplo, na construção civil, né, para amarrar as vigas ali, os vergalhões. Não sei muito bem como é que fala, não sou muito dessa área não. Outra característica bem bacana, maleabilidade. É quando um material pode ser laminado ou dobrado, né? E prensado também, né? Sem que ele se rompa. Então ali a gente tem, por exemplo, as folhas de alumínio e o papel de ouro, as folhas de ouro. Então as folhas de ouro, né? Os metais também têm essa característica de formar lâminas, né? Olha ali que bonitinho, né? A gente até chama de papel alumínio, sabe lá Deus por quê, né? É porque ele deve ter a finura do papel, por isso que a galera chama ele assim. As folhas de ouro, que são utilizadas ali na decoração e também são utilizadas, né, como alimento que algumas pessoas comem. Funções inorgânicas. Vamos lá. É o conjunto de substâncias que apresentam as mesmas características. Ou seja, a gente tem várias substâncias e elas podem ser classificadas em grupos diferentes. Lógico que existem outros grupos, mas eu coloquei ali para vocês os ácidos, os sais, as bases e os óxidos, por exemplo. Depois eu gravo uma aulinha sobre cada um deles para vocês com características gerais para o 9º ano. Ponto de fusão e ponto de ebulição. Isso também são características específicas da matéria, né? E ambos acontecem com temperaturas específicas para cada material. Então vocês sabem, por exemplo, da água, que vai precisar ali, né, para chegar no seu ponto de fusão, ele chega a 0 graus Celsius e seu ponto de ebulição a 100 graus Celsius. E isso é específico para cada material. Para o ferro é uma temperatura específica, tanto para fusão quanto para ebulição. Para o sal é a mesma coisa, certo? Solubilidade, olha só que legal. É a capacidade de uma substância, matéria, se dissolver em outra. Varia conforme a temperatura. Então, a forma como alguma matéria, alguma substância vai se dissolver em outra é muito específico dela, né? Também existem características externas que influenciam, como a temperatura, por exemplo, né? Então, dependendo da temperatura do líquido, né, pode ser que o soluto, que é a parte que vai se dissolver, que se encontra em menor quantidade, ela vai se dissolver mais ou menos, né? A gente vai poder colocar mais ou menos, fazer uma solução saturada e insaturada. Tenacidade, próximo aqui, ó. Corresponde à quantidade de energia em que o material pode absorver até a sua ruptura, até ele quebrar. Ou seja, tenacidade é como se fosse uma resistência de cada material. Cada material vai conseguir absorver uma determinada quantidade de energia até ele se romper. Então, se você pegar um lápis, você vai quebrar ele, vai colocar uma quantidade de energia ali para quebrar. Agora, se você pegar uma barra de ferro, para você romper essa barra de ferro, você vai precisar de muito mais energia para que isso aconteça. Então, tenacidade vai depender de cada tipo de material. E as propriedades organolépticas, né? A nossa última propriedade, eu sei que foram várias, uma aula mais extensa, mas eu acho que está bem completinha para vocês. Essas propriedades organolépticas, gente, elas estão relacionadas, né, com propriedades químicas e físicas, né, do material. E elas são propriedades que a gente vai poder identificar usando nossos sentidos. Exatamente. Então, através da nossa visão, da nossa gustação, da audição, do tato, a gente vai conseguir identificar algumas características. Eu coloquei uma tabela aí para vocês, né, que é bem interessante. Essa tabela ela tem a propriedade, então cor, brilho, textura, gosto e odor. E a gente tem a característica do material e o sentido que vai ser utilizado para identificar aquela característica. Então, obviamente, quando eu falo de cor, né, se vai ser colorido ou incolor, eu vou utilizar a visão. O brilho, se vai brilhar ou não, né, se vai ser opaco, eu também utilizo ali a minha visão. Quando eu falo de textura, né, é rugoso, áspero, liso, eu consigo fazer essa identificação utilizando o meu tato. Se algum material vai ter gosto ou não, eu vou utilizar a gustação, né, que é o antigo paladar, né? E o odor ali, né, se a substância, a matéria vai ser odorífera ou inodora, ali eu vou utilizar o meu olfato. Então eu coloquei um exemplo ali para vocês, né, de uma laranja, da fruta laranja. A cor, o gosto e o odor da laranja se devem às suas propriedades organolépticas, ou seja,
A gente identifica aquelas propriedades conforme os nossos sentidos. Certo, pessoal? Essa foi a nossa aula sobre propriedades do material. Desculpa aí se foi uma aula mais comprida, mas eu acho que ela tá bem completinha, uma das aulas mais completas aí da internet, com esquema para vocês. E para tudo ficar bem completo mesmo, completa dando um like, se inscrevendo no canal, compartilhando com os amigos, dando essa força pro professor, certo? Muito obrigado por tudo, beijo no coração, até mais!